Então, pessoal, vamos para mais uma aula do nosso módulo de Web Scraping. E nessa aula a gente vai utilizar, o código que a gente criou na nossa última aula, onde eu apresento aqui, cada uma das funções que a gente tem para fazer o Web Scraping do site Flash Score. E agora vamos juntar todas essas funções com algumas configurações que a gente precisa fazer para de fato, a gente pegar os jogos do dia. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar essa biblioteca, que esse código webscraping.py nada mais é do que a nossa biblioteca que contém todas as funções que a gente criou para fazer o web scraping do Flash Score. Depois eu vou importar as ligas que a gente vai trabalhar, Então aqui a gente tem o nosso arquivo ligs, onde eu selecionei 100 ligas que eu desejo fazer o web scraping do site Flash Score. E aqui eu estou importando a biblioteca Fake User Agent, que permite gerar user agents falsos para simular diferentes navegadores e evitar que a gente seja bloqueado, pelo Flash Score, porque eles não querem que a gente utilize scripts automáticos. Aqui a gente está criando uma instância do User Agent, a gente vai gerar os strings de User Agents falsos. Aqui eu estou criando um dicionário de cabeçalhos HTTP, onde esse campo User Agent contém um agente aleatório, um User Agent aleatório, ou seja, eu estou simulando a navegação de um usuário real. Depois vem a parte da configuração do WebDrive. Aqui eu estou inicializando as opções do navegador Chrome, permitindo configurar os parâmetros como o modo headless, e eu estou definindo o agent. Depois eu adiciono o User Agent, gerando aleatoriamente as opções do navegador. Isso permite que o navegador simule uma navegação legítima. Estou definindo aqui o Chrome em modo headless, o que significa que o navegador será executado em segundo plano, sem uma interface gráfica. Isso é extremamente útil, porque da forma como o código está implementado, a gente não precisa de uma interação visual. Depois a gente vai para a inicialização do WebDrive. Aqui eu estou definindo o serviço Chrome Driver, especificando o arquivo executável do Chrome Driver. O Chrome Driver ele é necessário para controlar o navegador Chrome via o Selenium, que está dentro da... eu estou importando o Selenium dentro da biblioteca. E esse Chrome Driver a gente faz o download nesse site aqui. É só você digitar Chrome Driver no navegador, aí você vai entrar nessa página e depois você vai aqui em painel de disponibilidade do Chrome for Testing. Você vai baixar a sua versão estável e aqui você vai procurar o Chrome Drive para a sua versão do seu sistema operacional. No meu caso é o Windows 64, então é só copiar esse link, colar aqui no navegador, que ele automaticamente inicia o download. É um arquivo zipado, que aí você extrai e você tem esse arquivo chromedrive.exe. Ele tem que estar na mesma página do código. Aqui eu estou inicializando a instância do navegador do Chrome com as opções configuradas, utilizando o serviço especificado. E aqui eu estou maximizando a janela do navegador. O próximo passo vai ser acessar o site Flash Score. Então aqui eu estou definindo a URL do site Flash Score, que vai ser utilizada para coletar os gráficos. Aqui eu estou navegando até a URL especificada no navegador. E tudo isso eu estou fazendo controlando pelo Selenium. Aqui tem a parte de aceitação dos cookies. Aqui eu estou aguardando
até que o botão de aceitação de cookies esteja visível, né, na página. Eu estou esperando no máximo 8 segundos. Depois eu localizo o botão de aceitação dos cookies e eu clico no botão de aceitar os cookies. Aqui eu coloquei um bloco try except para caso o botão de cookies não apareça, né? Então o código vai passar silenciosamente sem interromper a execução e imprime essa mensagem: cookies já estão fechados. Depois a gente vai para o passo onde a gente vai coletar os jogos do dia. Então aqui eu estou criando uma variável chamada dia, onde eu estou pegando a data atual sem acrescentar nenhum time delta, ou seja, eu estou pegando os dias de hoje. E aqui nessa variável jogos do dia, eu estou inicializando um banco de dados TinyDB, onde os dados dos jogos do dia atual serão armazenados em um arquivo JSON, e esse arquivo está sendo nomeado com essa data. Essa parte aqui é a iteração com o calendário. Como a gente vai pegar somente os jogos de hoje, não é necessário. E se eu for pegar os jogos de amanhã, aí sim essa parte vai ser necessária. Então, se eu quiser pegar os jogos de hoje, eu deixo essa parte aqui. Se por algum acaso eu quiser pegar os jogos para o dia de amanhã, eu comento essa parte e retiro o comentário dessa parte aqui, que vai ter o seguinte acréscimo. Inicialmente, eu aguardo até que o botão de navegação do calendário esteja clicável. Assim eu posso navegar entre os dias. Depois eu executo esse código JavaScript para ocultar qualquer placeholder de anúncios na página. Isso é feito para evitar que os anúncios bloqueiem os elementos iterativos. Aqui eu tenho o botão que vai clicar para eu pegar o dia de amanhã. E aqui eu tenho uma pausa de 5 segundos para garantir que a página com os jogos do dia de amanhã estejam totalmente carregada. Próximo passo é coletar o ID dos jogos. Então eu vou encontrar todos os jogos do dia que estão sendo representados com essa classe CSS. Depois eu inicializo uma lista vazia para armazenar os IDs dos jogos. Aqui eu vou iterar sobre cada elemento do jogo encontrado. E os IDs vão ser armazenados na lista ID jogos. Próximo passo vai ser o processamento dos jogos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser exibir o título da página no console. Assim a gente verifica se a página foi carregada corretamente. Depois eu vou iterar sobre cada ID do jogo, utilizando uma barra de progresso tqdm. Vou procurar um jogo duplicado, né? Ou seja, eu estou criando uma instância de query para buscar duplicadas no banco de dados TinyDB. Se os jogos do dia, né, já foi inserido no banco de dados, ele pula. Se não, ele vai fazer a raspagem de dados. Aqui eu estou navegando até a página de resumo do jogo, correspondente àquele ID selecionado. Eu extraio o nome do país, eu extraio o nome da liga, e aqui eu verifico se a liga faz parte da lista de ligas desejadas, né, que está dentro dessa liga lists. Caso haja algum erro, por exemplo, algum elemento não ser encontrado, o código vai ignorar isso aqui e vai passar. Se não, ele vai pegar as informações básicas do jogo, vai pegar as odds do match odds, as odds do over e under e as odds do ambas as equipes marcam, né, o BTTS. Depois ele insere os dados do jogo no banco de dados TinyDB. E aí ele vai fechar o navegador, né, e vai salvar os dados
em um data frame. Depois eu vou ordenar os jogos daquele dia pela hora. Vou fazer a limpeza, né, do Drop Reset Index. Na realidade, eu vou primeiro selecionar as colunas e depois eu vou dar o Drop Reset Index. As colunas que eu vou selecionar vai ser ID, Date, Time, League, Home Away, Round, que é a rodada, as odds do Match Odds. Do Over e Under, apesar de eu estar pegando vários, para essa aula eu vou pegar só o Over e Under 2,5. Aqui o BTTS e vou jogar esse data frame para um CSV com esse título aqui, Jogos do Dia Flash Score, e ele vai colocar o nome do dia. Não vou salvar o index e vou, né, dar uma mensagem de pronto finalizado. Então vamos executar. Então aqui ele vai começar. Aqui colocou o título do site, né, para a gente ver que ele carregou direitinho. E aqui ele vai começar. Para o dia de amanhã, né, eu tô aqui, ó, para o dia de amanhã, ele encontrou 151 jogos. Só que ele não vai fazer a raspagem desses 151 jogos. Ele só vai fazer a raspagem dos jogos que estão na minha lista de ligas. Então o jogo que não for dessa lista, ele simplesmente vai pular. Então, pessoal, ele finalizou aqui. Dos 151 jogos, ele selecionou 9, né, que são as ligas que eu trabalho. Então ele fez o web scraping desses 9 jogos. Como eu estava com o meu computador aqui editando vídeo, né, processando outras coisas, e o meu computador não é bom, ele demorou relativamente um tempo muito alto, né? Só que esse tempo ele é variável, né? Vai depender do seu computador, vai depender da sua internet. E é isso, né? Salvei como um CSV, que vai estar aqui, né? Aqui você vai ter os dois arquivos, né? O arquivo CSV, que, né, você pode abrir no Excel, e você tem o arquivo JSON, né? Onde ele tem todas as informações. Então é isso, né? Aprendemos a fazer o web scraping dos jogos do dia, e na próxima aula vamos aprender a fazer o web scraping das bases de dados para cada liga e para várias temporadas.